Meus irmãos, Romanos 3, versículo 9, nós vamos meditar no versículo 9 a 20, mas nesse primeiro momento vamos olhar apenas para os versículos 9 a 11. Então acompanhe comigo a leitura. Romanos capítulo 3, versículo 9 diz assim: Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Que texto para o Dia dos Pais, não é verdade? Enquanto muitas igrejas por aí estão com alguma pregação mais motivacional, falando sobre os pais, exaltando os pais, nós, como igreja reformada, vamos manter o foco no que a palavra diz para falarmos a vontade de Deus e seguirmos na exposição dela, de acordo com o seu contexto, pregando expositivamente. Essa é uma das distinções que nos torna uma igreja reformada. A pregação expositiva, uma pregação focada em exaltar a Deus, expondo, explicando e aplicando o que a palavra dele diz aos nossos corações. E aqui estamos seguindo a exposição da Epístola de Romanos, hoje já no 8º sermão nessa epístola, e falando desse texto que parece nada conectado, com o Dia dos Pais. Porque realmente a conexão não é essa. Antes de ser Dia dos Pais, meus irmãos, esse é o dia do Senhor. E como uma igreja reformada, nós nos focamos no Senhor para adorá-lo no dia que é dele. Mas muitas vezes as pessoas me questionam mais sobre esse termo. O que significa ser uma igreja batista reformada? Tem muitas pessoas até que confundem. Esses dias a Raíssa estava conversando com uma pessoa e ela perguntou: não é você que é daquela igreja batista renovada? Mas de igreja batista renovada para reformada tem uma diferença bem grande. Nós somos uma igreja que, além de focar na exposição da palavra, além de focar em louvores que são teocêntricos para exaltar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez, nós entendemos que a salvação é toda obra do Senhor. E estamos, inclusive, associados ao que é chamado de calvinismo. Mas quando falamos de calvinismo, muitas pessoas têm preconceito. Algumas me questionam, mas por que temos que dizer que somos reformados? Por que temos que dizer que somos calvinistas? Qual a importância de ser calvinista? E eu respondo: a importância é em estarmos de acordo com o que a palavra ensina. Essa é a importância. Quando dizemos que somos calvinistas, não estamos tentando exaltar Calvino, estamos tentando exaltar a Deus, porque estamos tentando ser fiéis ao que a palavra ensina sobre a salvação pertencer somente ao Senhor. E isso é bem resumido nos chamados 5 pontos do calvinismo, que, de novo, não são uma tentativa de exaltar ao homem Calvino, mas a exaltar ao Deus homem Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí algumas pessoas insistem e me questionam: mas onde na Bíblia que estão esses 5 pontos do calvinismo para que eu tenha que crer neles? E elas falam disso como se elas quisessem que realmente, olha, Romanos capítulo 8, versículo 2 está lá, ponto 1 do calvinismo. Êxodo 3, versículo 7, ponto 2 do calvinismo. Não, nós não temos os pontos como nós normalmente os utilizamos, expostos em frases tão específicas assim. Da mesma forma que nós não temos nenhuma passagem que use o termo trindade. Mas quando nós olhamos para a Escritura e a estudamos com fidelidade, nós reconhecemos que a trindade é bíblica e ela é essencial para o cristão. Crermos nesse Deus que é o único Deus, mas é 3 pessoas, todas merecedoras de glória, porque são o nosso Deus. E quando nós olhamos para esse texto aqui, de Romanos capítulo 3, versículos 9 a 20, nós vemos justamente isso. Nós não vemos aqui uma das frases que define os pontos do calvinismo, mas nós vemos o ensino. Porque o que esse texto está nos ensinando é que a depravação é total.
a depravação é total. E esse é o primeiro ponto do calvinismo, que nós vemos como ideia central aqui desse sermão, desse texto que nós estamos meditando nos versículos 9 a 20 de Romanos 3. E por que a depravação é total? Em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar isso, porque todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado, meus irmãos. Versículo 9 diz: que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Temos que lembrar que, apesar de nós dividirmos a Bíblia em capítulos, versículos, ela pode até ser exposta com mais didática assim, mas ela foi escrita, certo? Os livros foram escritos como cartas, como livros para serem lidos de uma vez só, no seu contexto, entendidos como um todo. E nós então temos que lembrar que o que nós estamos vendo aqui do versículo 9 a 20, não é uma coisa isolada que chega agora para a gente, mas que está em conexão com o que vimos semana passada, com o que Paulo falou nos versículos anteriores. E quando você olha para o versículo 1 do capítulo 3, ele começa com uma pergunta semelhante. Qual é então a vantagem do judeu? Essa é a pergunta do versículo 1. Enquanto a do versículo 9 aqui se conclui: temos nós alguma vantagem? Paulo, como nós vimos na semana passada, dos versículos 1 a 9 a 8, vai mostrar, meus irmãos, que os judeus tinham sim certa vantagem. Qual era a vantagem? Eles haviam recebido os oráculos de Deus, a palavra de Deus para ensinar a eles como eles deveriam viver para a glória de Deus em uma aliança com o Senhor. Mas o que Paulo vai deixar claro naqueles versículos, e ele vai enfatizar ainda mais agora, é que essa vantagem foi perdida no momento que os judeus, ao invés de colocarem em prática a obediência ao Senhor, desobedeceram os oráculos do Senhor que haviam recebido, desobedeceram a palavra do Senhor que haviam recebido, pecaram e se tornaram tão culpados quanto os gentios, quanto qualquer pessoa, seja ela judeu ou não. E é isso que Paulo vai enfatizar agora. Paulo vai dizer que a depravação é total, porque todos estão debaixo do pecado. A vantagem do judeu foi desfeita pelo seu pecado. Porque ao invés de obedecer à vontade de Deus revelada na palavra, ele desobedeceu, assim como aqueles que não tinham a palavra, a revelação especial, mas tinham a revelação geral e a lei de Deus gravada no coração, como Paulo ensinou nos capítulos anteriores. O que nós estamos vendo aqui, então, é Paulo deixando claro para o judeu que ele não tinha motivo para se orgulhar, e o gentio também não. Não era uma questão de Paulo querer fazer o judeu se sentir pior para exaltar o gentio. Tampouco o contrário, fazer o gentio se sentir mal para exaltar o judeu. O ponto de Paulo aqui é que a igreja é um corpo que foi unido por Cristo, formada por membros diferentes, com funções diferentes, com características diferentes, mas todos debaixo do cabeça que é Cristo, somente onde encontram seu verdadeiro significado e valor. Paulo quer mostrar para a igreja de Roma que não deveriam haver facções, divisões entre judeus e gentios, porque nenhum era melhor do que o outro. Ambos estavam debaixo do pecado, pecaram e estavam condenados pelos seus próprios pecados. Se fossem julgados simplesmente pelas suas ações, o que é que aguardaria a eles? A condenação. O que Paulo está mostrando aqui então, ao dizer que todos estão debaixo do pecado, é que o pecado é universal. É mostrando que todos pecaram. Todos cometeram ações que quebraram a lei do Senhor, que desagradaram a vontade do Senhor. Eles mentiram, eles desobedeceram os pais, eles tiveram desejos homicidas, adúlteros, eles idolatraram, criaram ídolos para si, eles não valorizaram o culto ao Senhor, eles cobiçaram, eles quebraram todos os mandamentos do Senhor, e todos pecaram.
É isso que Paulo quer deixar muito claro em tudo que ele está enfatizando nesses primeiros capítulos. É isso que ele vai enfatizar nesses versículos 9 a 20 do nosso texto, e ainda vai continuar falando na outra sessão que nós poderemos meditar em uma outra oportunidade. Mas Paulo quer mostrar, meus irmãos, que o pecado é universal, porque todos pecaram. Mas não só porque todos pecaram. A expressão aqui é: todos estão debaixo do pecado. É mais do que simplesmente todos cometeram pecado. É todos estão debaixo da maldição do pecado. Sabe por quê? Porque Paulo entende que ainda que Deus nos trate como indivíduos e nos conheça pelo nome e saiba das nossas próprias obras, Ele nos trata também como povos, representados por um representante específico, um cabeça. E ou você está em Adão, como aquele que nos representou, como nosso pai, aquele de quem nós viemos. O dia dos pais é o dia aí, para dar os parabéns a Adão também. E ele, como nosso pai, o nosso representante, ele pecou. E Paulo vai enfatizar, inclusive nesse texto de Romanos, no versículo 12 do capítulo 5, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é que nós estamos debaixo do pecado, todo ser humano debaixo do pecado, por dois motivos. Um, porque todos cometemos pecados, e o outro, porque todos já estamos debaixo da condenação do pecado que Adão cometeu como nosso representante. Precisamos lembrar aqui que Deus tem um povo, e Ele nos trata como debaixo de um representante. Quando o representante comete algo, ele faz algo que representa todos os que estão debaixo dele. É assim se nós, por exemplo, virmos o nosso presidente. Se ele entrar em guerra, todos nós estamos em guerra. Adão entrou em guerra com o Senhor quando pecou. E todos nós nos tornamos inimigos do Senhor, debaixo do pecado de Adão. E pecando nós mesmos também contra o Senhor. Por isso que a depravação é total. Porque não há quem não peque. É isso que a palavra vai enfatizar. Todos pecaram, e não há quem não esteja debaixo do representante. Todos nascem representados pelo seu pai. Qual é o pai? Adão, aquele que nos representou pecando e trazendo sobre si e sobre toda a sua descendência a justa condenação pelo seu pecado. Qual é o salário do pecado? É a morte. O que Paulo então está enfatizando aqui é que essa depravação, ela está presente em todo ser humano. Não há quem não peque, seja judeu, seja gentil, não importa se era grego, romano ou brasileiro, americano ou chinês, todos pecaram e estão então totalmente depravados. Essa é a situação do homem natural, essa é a situação do homem sem Deus. E Paulo vai enfatizar mais sobre isso, deixando claro que tanto judeus como gentios, todo ser humano, estão debaixo do pecado. Mas também que a depravação é total, em segundo lugar, porque todos estão inclinados ao mal. Não somente estão debaixo do pecado, não somente já cometeram pecado, não somente tem um representante que pecou e trouxe sobre eles a condenação, mas também continuam inclinados a fazer o que é mal e praticando mais vezes ainda o que é mal. É isso que nós vemos Paulo enfatizar a partir do versículo 10, quando ele cita várias passagens das Escrituras, passagens do livro de Salmos, Provérbios e até Isaías, que mostram como nós estamos inclinados ao mal. E ele começa dizendo no versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. É muito comum você conversar com as pessoas e perguntar, você se acha uma pessoa boa? E essa pessoa responde o quê? Sim, eu me acho uma pessoa boa.
Eu não sou a melhor pessoa do mundo, estou dizendo que eu sou santo, que eu sou perfeito, mas olha, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa, eu tenho boas intenções. É sempre assim que você encontra as pessoas argumentarem na rua, ao conversar com elas, ao tentar evangelizar alguém, ao tentar falar com alguém que não entendeu a mensagem da palavra de Deus e do Evangelho, e que não entende que a depravação é total, e que todos estão inclinados ao mal. Mas a palavra, ao invés de dizer que as pessoas são boas, diz o contrário. Aqui o texto, citando Salmos, enfatiza: não há ninguém justo, nenhum sequer. Por que isso? Porque todos pecaram. E se pecaram, não são mais justos, porque quebraram a lei do Senhor. O próprio Jesus disse: não há um bom a não ser Deus. Somente Deus é bom. E é por isso que só Jesus é bom, porque Jesus é Deus. É o Deus que se fez homem, andou entre nós, e sendo Deus, sendo bom, perfeito, não pecou. Não estava debaixo do pecado, porque Ele mesmo é o representante de uma nova humanidade. Mas o que Paulo está mostrando aqui ainda, e nós, sendo fiéis ao texto, temos que enfatizar, é a má notícia de que a depravação é total, porque todos, o homem sem Deus, ele está sempre inclinado ao mal, porque não há um justo, nenhum sequer. E mais, versículo 11, não somente não há justo, não somente as pessoas não fazem a vontade de Deus, elas quebraram a vontade de Deus, como elas nem sequer entendem. Olha o versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como assim não há quem entenda? Quer dizer que todo mundo é burro? Quer dizer que as pessoas não têm capacidade de aprender matemática, história, ciências? Não é isso, não é isso. O Senhor deu capacidades, deu intelecto para as pessoas. Estamos vendo aí a tecnologia avançar a níveis extraordinários, com homens usando dons e habilidades que o Senhor deu para fazer isso. Então não é nesse sentido. Em que sentido então não há quem entenda? Temos que entender isso em relação à frase seguinte: não há quem busque a Deus. Não há quem entenda o que então? Não há quem entenda a vontade do Senhor. Isso tem a ver com o que Paulo vai falar em Coríntios, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, porque ele não tem o Espírito para fazer com que ele entenda o que é espiritual. A depravação é total porque o homem nasce inclinado ao mal, ele nasce morto em seus delitos e pecados. E a não ser que ele receba o Espírito, ele não entende o que é espiritual, ele não entende a mensagem do Evangelho. É por isso que tantas vezes nós pregamos para as pessoas, e parece tão racional para a gente diz: como é que a pessoa não entende, como é que a pessoa não crê? Mas quando nós argumentamos assim, nós estamos perdendo de vista a verdade da própria Escritura, de que somente se o Espírito trabalhar no coração dessas pessoas, elas vão entender. Assim como nós, se estamos em Cristo, só entendemos isso um dia, porque o Espírito veio sobre nós. Mas o homem natural, o homem sem Deus, ele está totalmente depravado, porque ele está inclinado ao mal, e ele não entende as coisas de Deus, e ele não busca a Deus. E essa é uma coisa muito importante, que precisa ser enfatizada. Tem gente que diz que o calvinismo, ele tem uma mensagem ruim e má, porque ele fala que, olha, tem pessoas aí que querem Deus, que estão lá: Senhor, eu quero o Senhor, me salve, eu te amo. E Deus: não, mas eu não te elegi. Mas é isso que significa a eleição incondicional? É isso que a palavra ensina? Não, não é isso. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que queira o Senhor sem que o Senhor mesmo já tenha desejado essa pessoa para si, eleito essa pessoa para si, e enviado sobre ela o Espírito para regenerá-la e trazê-la para si. Todo aquele que quer o Senhor de verdade é eleito do Senhor, é salvo. Ninguém está aí implorando o Senhor sem receber o Senhor. Não de verdade, porque a palavra diz que todo aquele
que invocar o Senhor será salvo. Mas o homem natural, ele não busca a Deus. É isso aqui que é essa depravação total. O homem natural, ele não quer Deus, essa é a história. O homem que não recebeu o Espírito, ele não quer saber de Deus, ele acha Deus chato, entediante. Ele acha Deus careta, né? Como usando a expressão antiga. Não tem porquê, para que eu quero Deus? Não, esse negócio de Deus, esse negócio de Bíblia, esse negócio de ser cristão, para que eu quero curtir as festas? Eu quero ficar com um e com o outro, eu quero poder usar drogas, eu quero poder curtir a vida, até sem talvez fazer essas coisas exatamente, mas sem saber de responsabilidades com Deus. O homem natural, ele está totalmente depravado porque ele não quer Deus, ele é inimigo de Deus. Ele é incapaz de entender as coisas do Senhor, e por isso que você vê a depravação, uma incapacidade, mas não só a incapacidade, também há uma falta de desejo. Ele nem consegue ir até o Senhor, e ele nem quer ir até o Senhor. E isso é razão da depravação total. Isso é fruto da depravação total. Olha o que mais é dito no versículo 12. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Toda a criação foi corrompida pelo pecado. E a humanidade, sofrendo das consequências do pecado, passou a ser inclinada ao mal. É por isso que não há mais livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio significa você ser capaz de escolher entre o bem e o mal. Você escolher entre Deus e o pecado. Mas o homem, ele não está numa posição intermediária, onde livremente ele pode escolher se ele vai para esse caminho ou para o outro. Ele já está aqui na posição do pecado. Ele já está inclinado ao mal. Ele é incapaz de buscar ao Senhor. Por quê? Porque todos se desviaram da vontade de Deus, e ao invés de permanecerem numa posição de livre-arbítrio para escolher entre Deus e o mal, eles já escolheram o mal e eles estão atolados na maldade do pecado. Se desviaram da vontade de Deus. E qual foi a consequência disso? Se tornaram inúteis. A palavra inútil aqui tem a ver com uma comida que foi estragada, que não serve mais para alimentar. A ideia de se tornar inútil aqui é não servir mais para o seu propósito. O homem foi criado com um propósito específico, não foi de curtir a vida e de fazer o que quiser sem pensar em Deus. Ele foi criado para glorificar, louvar, adorar o Deus que o criou. E somente quando ele faz isso, ele cumpre o seu propósito e, portanto, é útil. E é só quando ele é útil que ele se sente bem, se sente satisfeito. Mas só há verdadeira utilidade em buscar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Não foi isso que o homem natural fez, porque a depravação total o inclinou ao mal, e ele se desviou do caminho de Deus. E é por isso que ele se perdeu. Ele está inclinado ao mal ao ponto do versículo 12 terminar dizendo: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ah, Saul, mas fulaninho é bom. O que é ser bom? Ah, Saul, mas aquela pessoa faz o bem. O que é fazer o bem? Jonathan Edwards, teólogo puritano, certa vez disse: a maior bondade feita, sem ter por trás o desejo de louvar ao Deus que é a verdadeira bondade, é uma ação má e pecaminosa. Estou parafraseando aqui o que Edwards ensina, mas basicamente mostrando que não importa se você faz o maior ato de bondade possível, se você faz isso sem a motivação correta, e a única motivação correta para qualquer ato é a glória de Deus. Se você faz isso sem a motivação correta de glorificar ao Senhor, você não está fazendo o que é bom.
você não está fazendo o bem. E por isso não há quem faça o bem, não há um sequer. O homem natural, ele não faz o bem nesse sentido mais completo. É claro que você pode dizer, mas olha, tem um homem ali, uma mulher ali que não crê em Deus e elas ajudam crianças que estão na rua, ajudam os pobres, elas fazem boas obras ali pelas pessoas. Essas ações são ruins? As ações em si não são ruins, é bom ajudar as pessoas necessitadas. A própria palavra nos ensina a fazer isso. Mas isso não torna a ação delas boa de verdade, a não ser que elas façam essas ações tendo por seu maior objetivo o glorificar a Deus, porque é esse que é o maior bem existente, exaltar ao Deus que nos criou. Mas a depravação total inclinou o homem ao mal, ao ponto de ninguém fazer o bem. O homem natural é inimigo de Deus, então como ele vai fazer o bem se ele nunca tem Deus como o alvo da sua ação bondosa? E então Paulo vai para o versículo 13, para enfatizar uma terceira verdade sobre a depravação total, mostrando que a depravação é total, porque todos estão radicalmente contaminados. Todo ser humano está radicalmente contaminado. E isso aqui é importante da gente entender. Essa expressão radicalmente, ela é relevante porque ela aponta para a ideia de raiz. O estar totalmente depravado não significa que você é tão mal quanto poderia ser. Dizer que todo ser humano é totalmente depravado, todo ser humano sem Deus é totalmente depravado, não significa dizer que ele é tão mal quanto ele poderia ser. É tanto que nem todo mundo é que nem Hitler. E nem Hitler foi tão mal quanto ele poderia ser ainda pior, por incrível que pareça. Mas então o que significa ser totalmente depravado? A depravação é total porque todos estão radicalmente contaminados. Estão contaminados na raiz do seu ser. E, portanto, em todos os seus frutos, em tudo que vem deles. O coração do ser humano foi contaminado pelo pecado. E o coração do homem é a essência dele. Não pense no órgão que bombeia o sangue. O coração, para a Escritura, é a essência do homem, é o local mais íntimo do seu ser, aquilo que representa todo o ser humano. E é de onde fluem os seus pensamentos, os seus desejos, as suas intenções. E segundo a palavra, o coração do homem está contaminado. Contaminado. O coração, para as pessoas à nossa volta, muitas vezes, é uma coisa bonita, não é? As pessoas chegam e dizem assim, faça o que o seu coração mandar. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz para a gente tomar cuidado com o que o nosso coração quer, porque a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto. Ele foi corrompido pelo pecado. E como consequência disso, se o mais íntimo do ser foi corrompido pelo pecado, o que acontece com tudo que flui desse ser? Está contaminado também. Se a fonte está contaminada, todo o resto que flui dela também está. E como o coração do homem, o íntimo dele foi contaminado, os seus pensamentos estão contaminados, as suas ações estão contaminadas, os seus desejos estão contaminados, as suas intenções estão contaminadas. E olha só como Paulo vai enfatizar isso aqui no versículo 13 até o 18. Versículo 13 diz assim: a garganta deles é sepulcro aberto. É como um espaço onde as pessoas são enterradas e que está ali aberto, expondo o mau cheiro, expondo a podridão daquele corpo que está corrompido e se degradando. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Essa é a descrição da língua do homem natural, dos lábios do homem natural. E o versículo 14 adiciona a boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Ou seja, o que é isso senão a representação de tudo que está relacionado à fala. O que Paulo está mostrando aqui com essas citações
é que as palavras e a fala do homem está toda contaminada. Ele fala para enganar, ele fala para iludir, ele fala com amargura, com inveja, com maldição. E você precisa entender a importância do que é a palavra. Como é que o mundo se fez? Pela palavra. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E, ao contrário dos outros animais, recebemos a capacidade de pronunciar palavras. Certo? Nós falamos. Mas o que aconteceu com a fala daquele que deveria falar para a glória de Deus? E com a língua daquele que deveria louvar a Deus? Foi corrompida. Se perdeu em pecados. Os pecados contaminaram a fala do homem de maneira que ele fala o que é mal. Por isso que mentiras estão por aí. Por isso que tantas coisas que deveriam ser simples são complicadas. Você já pensou como o mundo seria mais simples se todo ser humano fosse incapaz de mentir? A gente não ia precisar de tanta segurança que a gente tenta inventar para se proteger, não é verdade? Ia ser tudo mais simples. Mas não, as palavras estão contaminadas. E se as palavras estão contaminadas, aquilo que dá origem a elas também está. O que é que dá origem às palavras? Os pensamentos. Os pensamentos do homem estão contaminados. Ele pensa o que é mal. Porque as palavras, às vezes até as pessoas tentam disfarçar, né? Com a língua eles enganam. Eles dão uma disfarçada com as palavras, dão uma de políticos. A gente fala dos políticos, porque eles enganam, eles mentem. Mas a verdade é que talvez eles só façam isso em uma escala maior do que nós temos capacidade de fazer. Com mais poder do que nós temos. Mas quantas vezes o ser humano mente e engana na escala em que ele é capaz? Você vê isso com crianças, mentindo, enganando, para ter vantagem sobre seus irmãos. Adolescentes, enganando para conseguir liberdade a mais do que os pais às vezes dão. Adultos, enganando para conseguir vantagens no trabalho ou em relacionamentos. Língua enganosa que flui de pensamentos piores ainda. Talvez as suas palavras não demonstrem tanta maldade. Mas e os seus pensamentos? Se eles fossem expostos aqui, numa tela, diante de todos, como você se sentiria a respeito disso? Porque o que a Bíblia está falando é que tanto as palavras quanto os pensamentos do homem estão contaminados. E o homem sem Deus, ele está completamente depravado, inclinado ao mal e radicalmente contaminado, até em seus pensamentos e em suas palavras. Mas não somente aí. Versículo 15. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Não só as palavras e os pensamentos, mas as ações dos homens estão contaminadas também pelo pecado. Ao invés de usarem os pés para caminhar em busca de servir e ajudar as pessoas, a Bíblia vai dizer que os pés são velozes para derramar sangue, para guerras, para fazer o mal. Se você estudar um pouco sobre história, olhar para as guerras que já existiram, você vai ver como isso é verdade. Quantos pés foram velozes para derramar sangue, para causar o mal, causar destruição. E isso tem a ver com a depravação total. As pessoas acharam que o mal fluía da falta de educação. Mas se você olhar para um país da onde nós vemos um dos maiores maus já existentes surgindo, a Alemanha, com Hitler, você vê um dos países mais educados, mais cheios de conhecimento, mais avançados. Não era um país que não tinha educação.
Não foi a educação que fez diferença entre o bem e o mal. Sabe qual é a causa do mal? O pecado. O pecado é a causa do mal. E ele corrompe as ações, assim como os pensamentos e as palavras. Mas ele corrompe mais, versículo 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Ao invés de ter a intenção de planejar, seguir por caminhos bons, caminhos que levam à vida, ou melhor, seguir pelo caminho, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida, o homem natural, totalmente depravado, inclinado ao mal, ele é aquele que está sempre com intenções contaminadas para seguir caminhos que levam à destruição. Nos seus caminhos há destruição e miséria. As intenções, mas ele tem boa intenção. De boas intenções o inferno está cheio. A boa intenção não resolve nada. Mas até mesmo as intenções que as pessoas dizem ser boas, se analisadas com mais profundidade, muitas vezes se mostram cheias de inveja, orgulho, egocentrismo, pecado. E por fim, Paulo vai dizer, versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Acima de tudo, meus irmãos, o pecado tornou o homem totalmente depravado, porque o contaminou radicalmente, fazendo com que ele nem sequer cresça em Deus. O temor de Deus, que é dito pelas Escrituras como o princípio da sabedoria, nem sequer estava diante dos olhos desses homens. O homem nasce sem o temor de Deus diante dos seus olhos. O que é que isso quer dizer? É que ele nem sequer tem consciência disso. Ele nem sequer sabe do temor de Deus. Ele não sabe quem é Deus, ele não quer saber quem é Deus. Por quê? Porque ele está totalmente depravado, radicalmente contaminado. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, ou seja, não há sabedoria. Eles estão perdidos, eles não sabem tomar decisões, e por isso é mal atrás de mal, pecado atrás de pecado, destruição atrás de destruição. O pecado contaminou tudo do ser humano. Isso significa ser totalmente depravado, que todas as áreas do ser foram contaminadas. Suas palavras, seus pensamentos, suas ações, suas intenções, eles estão mortos espiritualmente, porque não tem aquele que é a fonte da vida, o Deus eterno. E por fim, Paulo vai ensinar uma quarta razão de por que a depravação é total. A depravação é total porque todos estão culpados de quebrar a lei. A depravação é total porque todos quebraram a lei. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como Paulo acabou de citar aqui várias passagens de Salmos, Provérbios e até Isaías, quando ele fala de lei aqui, ele não tem em mente apenas os 10 mandamentos, ele não tem em mente apenas o Pentateuco, ele está falando de tudo que é ensinado na Escritura, conforme revelado até aquela época, o Antigo Testamento. E ele está dizendo, em primeiro lugar, para o judeu: Judeu, você que recebeu a lei, você é culpado diante da lei. Paulo começa o versículo 9, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Por quê? Versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz é dito para que os que vivem sob a lei, aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: judeu, você tem vantagem? Não!
Porque e daí que você recebeu a lei? E daí que você recebeu os oráculos de Deus? E daí que você recebeu o Antigo Testamento? E daí que você tem Bíblia em casa? Se você não obedece, se você quebrou a lei, você é tão culpado e condenado como aquele que nunca nem sequer recebeu a palavra de Deus, revelada especialmente, o Antigo Testamento, mas mesmo assim pecou. Tanto os judeus que tinham a lei, expressa para eles ali, como o gentio, que como Paulo vai dizer, tinha a lei gravada no coração, e a revelação geral de Deus por meio da criação, ambos pecaram, ambos falharam em glorificar a Deus e o adorar como ele deveria ser adorado, e por isso ambos quebraram a lei do Senhor e são culpados diante dela. Judeus, vocês têm a lei, mas não usufruíram corretamente dela porque vocês quebraram. Os gentios também quebraram. E por isso que, judeus, vocês não têm vantagens. Nós não temos, Paulo usa até o nós porque ele é um judeu. Ele diz, olha, a gente não tem vantagem porque nós quebramos a lei, nós pecamos. Paulo não foi um santo que nunca pecou, ele pecou. Atos dos Apóstolos descreve pecados, maldades que ele fez perseguindo a igreja. Todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer, porque todos quebraram a lei do Senhor. E para que então que a lei veio para eles? Para que então servia a lei para eles? Paulo está dizendo, sabe para que serve a lei para vocês? A lei serve para calar a boca de vocês. Calem a boca, seus arrogantes, orgulhosos, que se acham melhores do que os outros. Calem a boca, porque vocês são tão pecadores quanto eles. Vocês quebraram a lei. João Calvino, ao olhar para o papel da lei, resumiu didaticamente em 3 papéis. Um dos papéis da lei, ele diz, é de servir de espelho. Espelho no sentido de refletir. Refletir para nós a imagem de Deus. Quem é Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Nos apresentar quem Deus é e a sua santidade e a sua justiça. Mas também refletir a nossa imagem. E ao nos compararmos, vermos como nós falhamos miseravelmente em viver de acordo com a vontade de Deus, conforme nós havíamos sido criados para viver. Porque nós pecamos, quebramos a lei. A lei, então, tem esse aspecto de espelho para nos apresentar a Deus e nos apresentar a nós mesmos, fazer com que conheçamos a Deus, conheçamos a nós mesmos e vejamos o quão distantes estamos do Senhor. E em resposta a isso, busquemos a ajuda do próprio Senhor. Ele vai dizer que tem um segundo papel também a lei, que é o papel de restrição do mal. A lei, ela serve para restringir o mal, porque ao apresentar o que é vontade de Deus e as punições que virão sobre aqueles que quebrarem a sua lei, ainda que ela não impeça o mal 100%, porque a lei não transforma corações, mas ela restringe por meio das suas admoestações, dos seus alertas. E é por isso que muitas pessoas, conhecendo a lei gravada no coração, pelo menos, ainda que não talvez revelada na Escritura, temem fazer certas ações, matar. A pessoa não precisa nem conhecer a Bíblia para entender de alguma maneira que aquilo é errado. Adulterar. Ainda que algumas pessoas façam isso, no fundo, o coração, como Paulo foi dizer aqui nos versos anteriores, do capítulo 2, ele condena aquelas pessoas, ele mostra que para aquelas pessoas, ele cutuca ali a mente delas, mostrando que elas estão erradas. E então, a lei tanto serve como esse espelho, como também esse papel de restrição do mal. Mas ela tem um terceiro papel, e Calvino diria que esse era o mais importante, que é o de revelar o que é agradável a Deus, e fazer com que aquele que foi transformado pelo próprio Deus, e que agora recebeu a lei
para transformar o seu coração e sua mente na nova aliança conforme prometida nas Escrituras e cumprida em Jesus Cristo, na nova aliança do seu sangue, essas pessoas agora, sabendo o que é a vontade de Deus, o que é que elas fazem? Elas buscam seguir essa lei. Não para serem salvas, mas porque foram salvas e amam aquele que salvou, elas buscam fazer a vontade dele, o que é agradável a ele. E o que Paulo então está mostrando com tudo isso, meus irmãos, é que a lei é boa. O problema são as nossas ações, são os nossos pecados. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Eu pequei, você pecou, nós pecamos, todo ser humano pecou. Todos estamos totalmente depravados no sentido de que pelas nossas ações fomos contaminados pelo pecado. Mas e aí? Paulo para aqui nessa parte porque ele tem continuidade na sua carta. Mas nós não temos condições de expormos ainda mais texto. Ficaria uma pregação ainda mais longa. A gente para aqui. Mas perceba, onde é que Paulo termina essa mensagem? O versículo 20, do 9 ao 20, o que é que ele está falando? É sobre a má notícia. Nós precisamos conhecer bem a má notícia. Precisamos levar a sério a má notícia. Reconhecer que a depravação é total, que o pecado é sério, que o pecado nos torna culpados diante da lei do Senhor. E que então estamos numa situação perigosa. Mas, meus irmãos, nós podemos adiantar aqui a mensagem que nós também conhecemos. Que talvez nós não tenhamos lido aqui nesses versículos, mas que nós conhecemos e já lemos em outros momentos. De que a má notícia é essa, mas tem uma boa notícia, um evangelho que está por trás de tudo isso que Paulo está tentando ensinar. Sim, a lei nos torna culpáveis diante do Senhor, porque nós pecamos, quebramos a lei. Mas tem aquele que não pecou, aquele que cumpriu a lei perfeitamente. E a lei, ela tem o papel de nos fazer olhar para o Senhor, olhar para nós mesmos, ver como estamos distantes do Senhor, mas clamar por ajuda daquele que é perfeito, que está com Deus e que é o próprio Deus, e então, capacitados por Ele, vivermos com esse Deus em santidade. A lei te chama aqui a reconhecer que você tem pecado. E daí que você tem a Bíblia? E daí que você vem à igreja aos domingos? Como está o seu coração? Continua totalmente depravado? Continua como um homem natural, sem a ação do Espírito regenerando, transformando e santificando? Você continua inclinado ao mal? Continua vivendo em pecado? Continua entregue ao pecado, dizendo, tudo bem pecar, isso não é tão sério. Porque se for essa a sua situação, você está debaixo da condenação da lei. E não brinque com essa condenação, porque ela é séria. A Bíblia é clara em dizer que aqueles que quebram a lei receberão o salário do pecado, a morte. Mas se ao olhar para essa mensagem, você reconhece a gravidade do seu pecado, e você teme o Senhor, e você se arrepende, e diz, eu queria não ter pecado, e eu não quero pecar mais, e eu não quero me desviar dos caminhos e me tornar inútil, mas eu quero buscar o caminho verdadeiro e me reconhecer como útil, cumprindo o meu verdadeiro propósito, que é glorificar a Deus e me alegrar nele eternamente. Se você reconhece isso na sua vida, então clame por Jesus, porque é Ele que transforma a pessoa de total depravação para justificado diante de Deus. Porque diante da lei, todos somos culpados. E nenhum de nós seremos justificados por obras da lei. É o que a Escritura acabou de dizer aqui. Não pelas nossas obras diante dela, mas se nós buscarmos a Cristo. As obras perfeitas e justas dele diante da lei são declaradas como nossas. E então nós podemos desfrutar de paz e alegria, voltando aos caminhos daquele que é o nosso Deus, nos reconhecendo como alegres e úteis no Senhor e vivendo com alegria para a glória desse Deus. Se você tem a Bíblia, mas não pratica,
Mude isso agora. Conheça a palavra e se deixe transformar por ela, e peça a Deus para te transformar por ela, e busque praticar essa palavra, não para ser justificado, mas confiando em Jesus como aquele que te justifica. Busque praticar essa palavra para agradar o único que pode salvar, Jesus Cristo, o justo. Só Ele cumpriu a lei perfeitamente, só Ele traz salvação. Se você continuar nos seus pecados, continuar diante das obras de Adão, você continua debaixo do pecado e da condenação. Mas se você buscar o novo Adão, o segundo Adão, o melhor Adão, Jesus Cristo, o novo representante, o representante da nova humanidade, então eis que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Você se encontra como nova criatura, justificado aos olhos do Senhor. Se você já passou por isso, então é hora de colocar o sorriso no rosto, porque nós levamos a sério as advertências da palavra, mas nós nos alegramos de saber que o Senhor transformou o nosso coração e que agora não há mais condenação para nós que estamos em Jesus. Podemos nos alegrar e viver louvando a esse Deus, cumprindo a lei em tudo que pudermos, não para sermos justificados, mas porque Ele já nos justificou. Diante disso, baixe sua cabeça e oremos ao nosso Senhor. Santo Deus, tem misericórdia de nós, porque diante das nossas próprias obras o que há é só pecado e condenação. Nós nascemos totalmente depravados, inclinados ao mal, debaixo do pecado, radicalmente contaminados, culpados de quebrar a lei. Mas nós pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para que Jesus Cristo haja em nós, para que nós que um dia estivemos mortos em nossos delitos e pecados, experimentemos nova vida, para que pela graça sejamos salvos. E que já salvos pela Tua graça, mediante a fé então, nós experimentemos a alegria da Tua salvação e Te louvemos em espírito e verdade, vivendo para a Tua glória, vivendo em boas obras, por Te amar e por sermos amados pelo Senhor. É em nome de Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.